do fracasso. Como que eu posso superar esse medo? Como que eu posso superar o medo das falhas, o medo de tentar e dar errado? Como que eu posso lidar com o fato de que talvez eu vou colocar vários anos da minha vida em algo, ou vários dias, várias semanas da minha energia, de tudo aquilo que eu quero fazer, tudo, né, todo o meu esforço, e no final pode dar errado. E isso muitas vezes pode nos fazer paralisar. Isso muitas vezes pode nos fazer não conseguir, de fato, dar o próximo passo. Faz a gente olhar a nossa volta, duvidar da nossa capacidade, faz a gente muitas vezes ser impedida de viver os nossos sonhos, ser impedida de avançar de fato. E hoje, minha amada, eu quero te ajudar em relação a isso. Eu quero te ajudar em relação a você compreender esse teu medo, como você pode superar esse medo e principalmente como que você pode vencer tudo isso de forma mais assertiva. E juntas nesse Café com Propósito, o meu objetivo é fazer você perceber o que está por detrás disso tudo, para que você possa de fato tratar a raiz e não tratar simplesmente o fruto. Nós precisamos olhar para nós, olhar para a raiz, da onde vem o problema, tá? Senão a gente sempre vai estar sofrendo por conta de coisas que são ali superficiais. E isso é muito importante. Então, minha amada, seja muito bem-vinda a esse Café com Propósito que acontece todas as segundas-feiras às 8h17. Hoje, particularmente, começamos mais tarde. Ontem nós chegamos mais tarde, né, do culto. Nós saímos com os amigos e tudo mais. E aí a Lara, né, foi dormir mais tarde, né, minha gente? Foi dormir, já era 10 horas da noite. E aí ela dormindo mais tarde, ela acorda um pouco mais tarde, que geralmente ela acorda 6h30, por aí, né? 7 horas, depende. Se a gente coloca ela dormir 6h30, ela acorda 6h30. Se coloca dormir 7 horas, ela acorda 7 horas. E aí ela acordou um pouco mais tarde, acordou bem na hora de começar o Café com Propósito e tal, com fome assim, né? E você sabe como que é, né? A gente precisa colocar as coisas em ordem de prioridade. Primeiro, o mais importante. Então, matei a fome dela e agora a gente tá aqui para conversar sobre esse nosso assunto tão importante. Minha amada, você já sentiu medo de fracassar? Você já sentiu medo de dar errado? Aquele sentimento, aquela sensação de que as coisas não vão dar certo e isso te impede de dar o próximo passo, isso te impede de avançar para que você possa conseguir alcançar os teus sonhos? Você já passou por essa sensação de que parece que sempre de novo você tem que lidar com os mesmos problemas? Sempre de novo parece que você está com um problema financeiro, você tem que lidar com um problema financeiro o tempo inteiro. E aí quando aparece uma oportunidade, algo diferente, você olha para aquilo e você diz, não, mas será que eu vou? Porque, não sei, vai que dá errado de novo. Vai que as coisas não funcionam de novo. E aí você fica com aquela sensação desconfortável, paralisante. Como se você tivesse, de fato, com os pés colados no chão. E a gente vive muito isso. Tem alguns temperamentos que vão viver menos isso, vocês sabiam? Por exemplo, temperamentos como o colérico vai viver menos isso. Temperamentos como o sanguíneo vai viver menos isso, tá? Mas em comparação, né, o melancólico e o fleumático vão viver isso de forma assim, ó, gigantesca. Porque eles precisam sempre de novo ter segurança em tudo o que eles vão fazer. Então, se você é de temperamento melancólico, ou seja, mais introspectivo, mais um temperamento onde você precisa ter certeza de todas as coisas, você precisa assimilar tudo primeiro para depois tomar uma decisão. Esses temperamentos mais introspectivos que precisam de segurança para de fato agir, eles têm mais dificuldade em de fato tomar uma decisão, em de fato ter medo de errar, então eles vão ser muito mais precavidos.
Só que, mesmo sendo desse temperamento, você pode sim ter coragem. Mesmo sendo desse temperamento, você pode sim se mostrar uma pessoa que decide, que vai adiante, que dá muitas vezes a cara a tapa, que de fato acredita que é possível, por exemplo, mudar de vida, é possível ter algo diferente, é possível ir adiante, é possível ter coragem, né? E o que é, afinal, esse medo do fracasso? O medo do fracasso, e aí eu quero que você, se você tem papel e caneta aí, anote isso, para que você vá percebendo se isso faz parte da tua vida, ok? O medo do fracasso, ele está ligado aqui. A paralisia, você percebe que você se sente completamente estagnada, como se você tivesse impotente, você não consegue se movimentar, você não sabe o que decidir, tá? Nos faz duvidar da tua capacidade, duvidar se realmente aquilo ali é para você, duvidar se realmente você é a pessoa que daria, né, para conquistar aquilo que você tá almejando. Então você duvida se você vai conseguir. A questão, por exemplo, eu tenho que mudar de emprego. Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que eu começo isso aqui de novo na minha vida? Um novo projeto, alguma coisa? Será que eu vou me arriscar em ter um relacionamento? Será que eu vou me arriscar em algo novo? E aí eu te pergunto, quais são os medos ou qual o medo principal que está te impedindo de viver o propósito de Deus na tua vida? Porque, em última análise, esses medos, né, medo de errar, medo de fracassar, vai nos fazer estar estagnados. E se você olhar no contexto bíblico, tá? Se você olhar no contexto bíblico, todas as pessoas que seguiam Jesus e o próprio Jesus, eles sempre estavam em movimento, em todos os sentidos. Jesus era alguém que não tinha lugar fixo para estar. Jesus era alguém que passava de cidade em cidade. Ele passava de grupos em grupos. Ele era alguém que estava sempre em movimento, também na forma de pregar, também no seu pensamento. Ele era alguém e é alguém que sempre estava com a mente aberta para que houvesse transformação e mudança e pudesse fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Então, sermos cristãs, no primeiro momento, vai nos trazer a consciência de que a gente precisa estar sempre em movimento, em renovação de mente, conforme diz Romanos 12:2. E se você tem dificuldade em tomar uma decisão, muitas vezes você vai estar em um estado de sofrimento e você não vai conseguir decidir sair dali, porque pelo menos ali, esse sofrimento, essa dor, você já sabe lidar. E isso pode fazer com que você impeça o agir de Deus na tua vida. Isso pode fazer com que você não perceba que Ele está querendo fazer algo muito maior na tua vida. Mas você está sempre ali, cheia do antigo. Não tem como Deus fazer algo novo na tua vida se você permanece cheia daquilo que é antigo. Não tem como nós enchermos a nós mesmas estando já cheias. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmas para que de fato a gente possa se encher dele. Eu estava estudando na semana passada, retrasada, um teólogo, e ele diz o seguinte: o mais difícil não é nós nos enchermos do Espírito, o mais difícil é nós nos esvaziar de nós mesmos. Porque é impossível encher algo que não esteja vazio. Então, diante da nossa vida, a gente precisa olhar e perceber por que eu tenho todo esse medo? Do que eu estou sendo preenchida? Qual é a raiz disso? E se você me acompanha um pouco mais, você sabe de que aqui nós sempre falamos sobre as raízes. Nós sempre falamos do motivo pelo qual as coisas são da forma como são. Porque é isso que vai nos fazer, de fato, saber o caminho para sair.
Se você tem medo do fracasso, medo de errar, medo de não conseguir, medo de, de que tudo dê errado ali, você não pode olhar somente para isso. Você precisa olhar e perceber da onde que vem esse medo, da onde que vem esse receio, porque falhar é algo tão terrível assim para mim. O que isso significa para mim? O que isso significa no meu coração? Você precisa fazer esse questionamento, você precisa se perguntar sobre isso. Caso contrário, você sempre vai estar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e querendo um caminho completamente diferente. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Então a gente precisa parar um instante e perguntar, ok, mas esse medo de dar errado, ele vem da onde? Muitas vezes ele vem de experiências do nosso passado. Questões que você viveu, talvez críticas que você ouviu, traumas que você passou, palavras que te marcaram. Pessoas que foram vivendo com você e foram repetindo coisas para você. E hoje o teu pensamento é mais ou menos aquelas vozes que sempre diziam para você as mesmas coisas. E hoje as vozes dessas pessoas, na verdade, é a tua própria voz repetindo o mesmo padrão, o mesmo padrão. Como, por exemplo, se você ouviu, sempre da tua família, dos teus pais, de que, por exemplo, nós mulheres, eu já ouvi muitos relatos de muitas mulheres que diziam que tinham ouvido coisas terríveis. Olha só, tem até um exemplo aqui. Meu pai sempre dizia que eu era burra, incapaz de fazer alguma coisa e que eu não ia ser ninguém. Quando nós ouvimos coisas desse tipo dos nossos pais, porque você não vai dar em nada mesmo, porque você é burra mesmo. Olha só, não vê um palmo na frente do teu nariz, não enxerga nada. Quando crescer não vai dar em nada. Quando nós recebemos títulos, carapuça, chapéu dessa forma, quando a gente cresce e vai para a vida adulta, a gente pensa, não, agora eu saí de lá, agora eu vou ter uma vida diferente, agora as coisas serão diferentes, agora tudo, eu vou fazer minha vida, eu vou construir minha vida, entre outras coisas. E aí você se depara com o primeiro problema. E aí todo aquele pensamento de que você era burra, de que as coisas não iam dar certo, de que você não ia ser ninguém na vida. Essas vozes são vozes que você tem escutado cada vez mais. E aí você percebe que mesmo você tendo saído daquela realidade, a realidade ainda não saiu de você. Isso acontece porque nós precisamos ter uma transformação, uma restauração de mente. Se nós não fizermos isso, se nós não agirmos dessa forma, a gente vai ser abastecida de um vazio, de um desânimo, de um sentimento de incapacidade completamente aterrorizante. E você vai olhar para você e você não vai se encontrar mais. Porque todas as coisas que você gostaria de ter alcançado, tudo aquilo que você gostaria de ter feito, por medo do fracasso, por medo de errar, por medo, você não fez. Então o relacionamento que era para você ter iniciado, você não iniciou, por medo. Não porque a pessoa talvez não era alguém que você gostaria que fosse, não porque talvez a pessoa tinha outras crenças, outro jeito, enfim, que você, essa pessoa não dá pra mim. Não. Talvez tinha todos os requisitos que você olhava e dizia, poxa, eu quero essa pessoa. Mas por medo, você não. Então, muitas vezes, o fato de você ter vivido relacionamentos que te machucaram, quando você olha para uma nova pessoa, você tem medo de que aquilo vá te machucar de novo. E aí você se afasta. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho?
para que você consiga entender por que você passa sempre pelos mesmos problemas. Você já percebeu que tem alguns problemas que sempre nos perseguem? Por exemplo, pessoas que têm relacionamentos frustrados. Geralmente vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5 e continua com os mesmos problemas. Pessoa que tem problema financeiro. Vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem a pessoa falha várias vezes. Pessoas que têm problema com ira, com raiva, irritabilidade. Falha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando vê, explodiu com o marido, quando vê, explodiu com os filhos, quando vê, né? Pessoas que têm problema de procrastinação, que não conseguem se organizar, que não conseguem de fato fazer aquilo que precisam fazer. Geralmente, age assim em várias situações. Parece que tem alguns problemas que são espinhos na nossa carne. Parece que tem alguns problemas que, por mais que nós busquemos, parece que eles sempre nos perseguem, sempre nos perseguem. E você sabe o porquê disso? O fato de alguns problemas sempre nos perseguirem, a gente viver sempre em um ciclo vicioso, é justamente porque você não buscou encontrar a raiz desse problema. Você só quis fugir da consequência. Como o medo do fracasso faz contigo. O medo de errar faz você fugir daquela decisão importante que você precisa tomar. E faz você continuar em um relacionamento completamente abusivo. E aí, ao invés de você terminar o namoro ou alguma coisa assim, não, você pensa em casar, porque de repente vai que com o casamento muda. Minha gente, se o cara é, sabe, um sem vergonha no namoro, ele não vai mudar no casamento. Não vai mudar. E aí, às vezes, o casamento é um caos. E a mulher olha e fala assim, ai, o casamento tá assim, desse jeito, eu acho que vamos ter um filho pra ver se as coisas melhoram. Minha filha, aí que vai piorar tudo de vez. Só pela misericórdia e milagre de Deus. Se o casamento não está bem, filho, desestrutura tudo. Tudo. E a gente precisa ter consciência disso. Então, por que muitas vezes eu sempre tenho que lidar com os mesmos problemas, os mesmos sempre? É simplesmente porque a tua mente está condicionada a ver aquilo daquela forma. É como se você estivesse usando um óculos. Você coloca um óculos e esse óculos faz com que você enxergue tudo da mesma maneira. E aí você olha para as coisas e sempre as mesmas coisas te atraem. Porque a tua forma de ver as coisas é daquele jeito. Ou você acha que pessoas que têm relacionamentos frustrados, fracassados, sempre têm novamente relacionamentos frustrados e fracassados por causa de quê? Porque só existe homem ruim na face da terra? É óbvio que não. Isso é uma autossabotagem que você coloca para você mesmo. Para colocar a culpa nos outros. E não no fato de você estar vendo errado. Se você tem um emprego e você recebeu uma nova proposta, por que você não vai para esse novo emprego, aquele que você talvez tanto queria? Por que você tem esse medo, esse receio? Porque a tua percepção, o teu óculos está completamente turvo, está completamente embaçado. E você precisa ter consciência de que a forma como nós enxergamos as coisas é que vão ditar as coisas na nossa vida, e não o contrário. A forma como você olha para a situação é que vai dizer a reação que você vai ter diante daquilo, e não o contrário. Então, se você só arruma homem-traste, não quer dizer que só existe homem-traste na face da terra. Quer dizer que a tua lente está pré-condicionada a ver e atrair esse tipo de pessoa. Se você está com problemas financeiros, você não consegue gerenciar as tuas finanças, você sempre está endividada, você sempre está com a corda no pescoço.
Não é porque o mundo tá complicado, porque as coisas estão difíceis, porque isso, porque o governo, porque não sei o quê. Inclusive ontem tivemos eleições, né? Não é por conta disso. É porque você é avarenta. É porque você gasta mais do que ganha. É matemática, não tem erro. É porque algo no teu coração, a tua lente, tá fazendo você achar que é mais importante ter e parecer do que ser. A questão mais importante em relação aos padrões de pensamento que nós temos, e principalmente em relação ao medo do fracasso, medo de errar, medo de não conseguir, de não dar certo, tem uma coisa importante. Que liga todo tipo de medo de fracasso. Todo tipo de medo de errar, de não conseguir. Todos têm uma coisa em comum. Sabe o que é? Orfandade. Uma pessoa órfã, uma pessoa que não sabe que tem um pai verdadeiro, que a ama, um pai eterno, ela vai ter medo de dar qualquer passo. E um medo, não um medo que nos direciona, que abre os nossos olhos, que nos faz pensar sobre algumas coisas, não. É um medo aterrorizante, de paralisação. A orfandade faz a gente ter uma percepção de que nós estamos sozinhas. A orfandade faz a gente ter uma consciência de que eu preciso, por exemplo, da outra pessoa para me sentir completa. A orfandade faz com que o meu coração esteja sempre com uma lente aonde veja as coisas de forma distorcida. E eu não consigo enxergar as coisas como elas de fato são, como o propósito de Deus para a nossa vida. Eu enxergo as coisas como de fato eu estou, com as minhas feridas, com os meus traumas, com o meu passado, com as pessoas que me machucaram, com as coisas que deram errado, com as falas que vêm sempre se repetindo nos meus pensamentos. Uma pessoa órfã que não percebe que tem um pai eterno que a ama e que provê, que tem planos de fazer prosperar, planos que mostram um caminho de esperança e com o futuro, ela não consegue viver sem se preocupar, viver sem medo. É uma pessoa completamente covarde. Porque tudo depende dela. E se ela errar, como que eu vou ser uma pessoa que posso errar? Se eu errar, as pessoas vão me criticar. Se eu errar, as pessoas podem me abandonar. Se eu errar, o que vai ser de mim? Todo mundo vai me olhar torto. Se eu errar, vão falar de mim. Minha filha, e daí que vão falar de você, que se exploda? Não importa, não importa. Quem conhece você e conhece o teu coração vai estar contigo sempre. Quem se afasta por questões assim já deveria ter ido há muito tempo, Então, volta e meia, né, eu recebo mensagem de vocês falando assim: Sabrina, eu gostaria tanto de criar o meu próprio negócio, de fazer, né? Ou Sabrina, eu sou também da área terapêutica, eu gostaria tanto de atender mais pessoas, eu gostaria tanto de também vir aqui nas redes sociais, na internet, falar sobre aquilo que mudou minha vida. Sabrina, eu gostaria tanto de, desabrochar, fazer isso jorrar, mas eu tenho medo de dar errado. Minha irmã, presta muita atenção se você é uma pessoa assim, presta muita atenção no que eu vou te falar. Se você tem esse medo extremo de fracassar e dar errado, é porque para você a possibilidade do erro é um marco, um carimbo na tua identidade. Quando nós sabemos que nós não somos aquilo que nós fazemos, mas a nossa identidade está em sermos filhas de um pai amoroso, se você erra, você não é medida pelos teus erros. Se você erra, aquilo é apenas algo que você está fazendo
e não quem você é. Consegue compreender a diferença? Eu lembro muito bem, em 2020, 2021, foi quando eu entrei pro Instagram. Quando eu iniciei aqui no Instagram, tava ali a pandemia, né? Eu ainda demorei uns 10 meses de pandemia para de fato perceber que isso aqui era trabalho. E eu lembro que quando eu postei o primeiro vídeo, eu morri de vergonha. E um medo muito grande, mesmo sendo colérica, tá, gente? Mesmo tendo sangue nos olhos, né? Faca nos dentes, assim, pronta pra fazer as coisas. Eu tive medo do que as pessoas iam dizer. Receio. Como de fato algumas disseram. Ah, olha lá, agora você vai sair dessa área, vai ser blogueira. Né? As pessoas não entendem a diferença de uma pessoa que usa o Instagram como meio daquilo que já conhece, da sua profissão, e as pessoas que usam isso aqui como rede social ou para fazer divulgação de produtos e coisas assim de blogueiragem, né? Elas não sabem a diferença, geralmente. Então, para elas, todo mundo é blogueira, entendeu? E eu recebi muitas piadinhas, assim, sabe? Ai, você tá agora de blogueira. Ai, agora o teu trabalho vai ser gravar videozinho. Ai, virou blogueirinha. Exatamente isso. Jô, exatamente isso. Virou blogueirinha. Ai, agora nananã. Eu dava aquele sorriso amarelo, né? E falava, é mesmo, sim. Levava na esportiva. E por dentro, eu tava assim, me dê 10 anos. Me dê 10 anos. Só 10 anos. E em 2 anos apenas, o Gustavo, meu marido, pôde sair do emprego que ele tinha. Ele é engenheiro químico, né? Trabalhava como engenheiro em uma empresa e pôde sair de lá. E hoje nós trabalhamos em casa. Hoje nós podemos criar a Lara em casa. De manhã ele trabalha na área de marketing e tudo mais, né? E à tarde eu trabalho atendendo, eu trabalho gravando as coisas que precisam, ele cuida da parte estratégica, eu cuido da parte aqui onde eu apareço, falo, enfim, né? Mas a parte estratégica, todas as coisas, financeiro, burocracia, o que fazer, o que não fazer e tudo mais, sabe? Tudo isso é ele quem cuida. É ele quem cuida. E quando eu iniciei lá atrás, há 4 anos, dá pra dizer 3 anos, né? Até mesmo o Gustavo, e eu vou falar porque isso não... Até mesmo o Gustavo duvidava. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa ter coragem, a gente precisa saber o propósito daquilo. Senão, minha amada, você vai ficar pelo caminho. Eu cheguei a um ponto onde eu tive que pensar, Sabrina, você não sabe. E por que eu tô usando esse exemplo, gente? Porque é algo mais palpável. Mas isso poderia ser com qualquer outra coisa, tá? Contextualize isso pra tua realidade, ok? Mas veja o seguinte, eu cheguei a um ponto onde tudo estava fechado. Ninguém saía das suas casas. E as pessoas estavam completamente assim, enlouquecidas, com medo, com receio, com ansiedade, um monte de coisa. E eu tinha a resposta para aquilo tudo, não só no quesito emocional, mas também no quesito espiritual. Então, eu paralisar naquele momento era um ato egoísta. Se eu não viesse para cá, dar minha cara a tapa e ajudar
e ajudar pessoas seria um ato egoísta. Como assim, Sabrina? Sim, porque eu estaria mais com medo do que as pessoas iam dizer de mim, do que olhando para as pessoas que eu poderia ajudar. Sim, o medo do fracasso está ligado a uma ferida emocional, que é a ferida da rejeição, que é a ferida de orfandade. Então, quando nós sabemos o propósito, nós enfrentamos o processo. Então, eu tive que engolir pessoas falando que ia ser blogueirinha e tal, né? Porque na época eu tinha 600 seguidores. Gente, o que é 600 seguidores? São 600 pessoas, né? Você olha essas 600 pessoas, enche um campo com 600 pessoas. É muita gente, mas aqui, no meio das redes sociais, não é muita coisa, parece, né? A gente perde um pouco a percepção, a noção. E aí as pessoas olhavam pra mim dessa forma. Mas o que acontece? Eu sabia que a forma como as pessoas olhavam pra mim não era quem eu era. Eu sabia que o propósito de eu começar a criar conteúdo aqui não era para ser blogueirinha. E nada contra quem é blogueira, quem quer divulgar produto, enfim, faz o que quiser, entendeu? Mas eu sei que não é assim, o que eu gosto de fazer, entendeu? Tanto que vocês, é muito difícil vocês me verem divulgando alguma coisa aqui. Quando eu divulgo é porque eu gostei do negócio e eu quero ajudar vocês, entendeu? Indicando. Por quê? Porque de fato a gente precisa ter um propósito. E como eu sabia qual era o propósito, eu pensei, ok, agora que eu sei o propósito, tá? E eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei que eu fui criada e o meio no qual eu estou exige que eu use o Instagram, as redes sociais para isso, né? Então, eu tenho que fazer isso. Mas como eu vou fazer? Eu não sabia postar uma foto no Instagram. Gente, não sabia nada. Nada. Então, eu tive que me dedicar. Eu tive que estudar. Eu tive que trabalhar. Eu tive que, eu tive que lidar. E agora nós estamos, querendo ou não, caminhando pro YouTube. Provavelmente, nós vamos sair do Instagram. Não, assim, abandonar totalmente, né? Mas a gente tá caminhando pro YouTube, aos poucos nós estamos caminhando pro YouTube, porque o meu perfil é mais de professor, é mais de ajudar assim, não ficar de rede socialzinha, entendeu? Mas enfim, essa é outra história. A questão é que você precisa, aquilo que você tem medo de fazer, você precisa saber qual é o propósito e quem você é. Você sabendo essas duas coisas, qual é o propósito daquilo que você precisa fazer e quem de fato você é, não importa o que vai ter no caminho, você vai dar um jeito. Quem sabe o propósito, de fato, suporta o processo. Quem sabe o propósito, suporta o processo. A questão é, você sabe o propósito? Você sabe o propósito? Ou você só tá preocupada consigo mesma? Com a tua vergonha, do que os outros vão dizer? E assim, sinceramente, mesmo sabendo o propósito, mesmo percebendo o processo, não significava que eu não tinha medo. E muita gente acha que para decidir, para ir, ter coragem é a ausência do medo. E não é. Isso é uma mentira. Ter coragem, o texto de 2 Timóteo 1,7, inclusive eu tenho ele tatuado aqui, ó, né, em grego. Gente, eu amo grego, vocês sabiam? Rugárido ken rimin ho theos pneuma delias amadinameus. Amo grego, porque grego de fato mostra assim, ó, né, a parte profunda do negócio.
Diz assim, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de covardia. Dependendo da tradução, medo. Mas eu gosto mais da covardia. Deus, o que significa no original, no grego? Deus não nos deu espírito onde você foge do confronto, onde você foge dos problemas, onde você foge. Não. Deus te deu um espírito de ousadia, aquele que tem coragem. Porque se ele não deu um espírito de covardia, o que é o contrário da pessoa covarde? A pessoa corajosa. E aí diz, mas de amor, de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de uma pessoa que fica fugindo das coisas. Mas Ele nos deu um espírito de poder, dinamis. Essa palavra, dinamis, que aqui é dinameus por causa do contexto, né? Essa palavra, dinamis, significa poder que vem do alto, poder que vem do próprio Espírito Santo. Então você tem dentro de você o poder do Espírito. Se você não perceber que aquilo que você tem medo de fazer, tá, está carregado de propósito na tua vida, no qual o próprio Deus vai agir em você para alcançar pessoas, de fato, talvez não seja esse o caminho que você deve seguir. Você precisa perceber que se você for empreender, precisa ser para a glória de Deus. Se você for, de fato, iniciar um relacionamento, precisa ser para a glória de Deus. Se você for tomar qualquer decisão na tua vida, precisa ser para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, esse Espírito vai te munir de poder, de coragem, de força, para que você haja, para que você abandone a covardia. Então, Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, que vem do alto, do espírito, de amor. O que significa esse amor? Preste muita atenção. Esse amor é um amor ágape. É um amor ágape. Aqui tá, ó. Amor é ágape. Ó. Delias, alá, dinameos, kai, agapes. Tá? Um amor ágape. O que significa esse amor ágape? É um amor que não é medido pelas circunstâncias. É um amor que você tem em você porque você recebeu do Pai e que você dá para os outros independente do que aconteça. Ou seja, se alguém falar de você porque você não vai conseguir, porque você talvez vai errar, porque você não sei o quê, e daí não importa. Eu sei que eu sou amada e eu posso amar porque eu já fui amada. Eu posso me doar porque eu já recebi doação. Quando nós sabemos que nós somos filhas amadas de Deus, podem nos chamar de qualquer coisa, mas para Deus nós sempre seremos filha. E como Ele nos fez, Ele sabe de fato qual o propósito e quem nós somos. A gente precisa começar a acreditar mais em Deus do que nas pessoas. A gente precisa começar a acreditar mais nas palavras de Deus sobre nós do que as palavras das pessoas sobre nós. Eu fico indignada, quando Deus fala, né, a palavra diz de forma muito clara de que Deus tem planos de nos fazer prosperar, Deus tem planos de nos dar um futuro, esperança, sabe? Uma vida que seja abundante. E a gente fica com medo de alguém que jogou mal olhado. A gente fica com mandinga, com superstição, com olho gordo, com seja lá o que for. Gente, meu Deus do céu, não dá mais. Não dá mais. Eu já ouvi coisas do tipo assim, amarraram o nome do meu marido na boca do sapo. Aí nós estamos tendo problema no conjugal por conta... Gente, por favor, quem tá em Cristo, nova criatura é, sabe? As coisas velhas já passaram, você é livre, você não se prende mais a nada, nada pode te atingir. Isso não significa que você não vai ter tribulações, que você não vai ter aflições. Não significa uma vida perfeita, mas significa
dentro de você algo que existia ali que ninguém pode calar, que ninguém pode dominar, que ninguém pode aprisionar. Como Paulo diz, externamente estamos sendo pressionados, mas internamente somos revivificados, internamente somos, completamente abastecidos, satisfeitos, plenos. Mesmo que externamente parece que o mundo está caindo. Então, como é que uma pessoa nessa nova realidade, nessa nova natureza, vai ter medo do fracasso? Minha irmã, não existe fracasso para quem está em Cristo. Não existe. Existe erros que você aprende, que você, aprendendo com eles, transforma a tua mente e vive uma nova realidade. Se você está vivendo em um ciclo vicioso com os mesmos problemas há muito tempo, é porque está faltando duas coisas: aprender com os teus erros e deixar Deus renovar a tua mente. Romanos 12:2. Quando nós aprendemos com os nossos erros e deixamos Deus renovar nossa mente, tudo muda. Tudo muda. E aí você vai perceber que apesar do medo, você vai ter coragem. Mas não uma coragem descabida. Vou fazer mesmo e tal, não. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, poder que vem do espírito, poder que vem do alto, de amor. Eu não meço as minhas emoções e quem eu sou e tudo mais pelas coisas daqui. Eu amo, ajo, falo, vivo, porque eu já fui amada, é um amor incondicional. E equilíbrio. Então a minha coragem é de fato uma coragem equilibrada. É uma coragem sensata. É uma coragem no qual eu consigo olhar e ter discernimento, ter entendimento, se eu vou ou fico. Mas como, Sabrina? Pela palavra. Pela palavra. Tem muitas coisas, escreva isso que eu tô te falando. Tem muitas coisas que nós sofremos por ignorância, por não conhecer, por não saber. Porque já está escrito há mais de 2000 anos ali, mas você tem preguiça de colocar a bunda na cadeira e ler. Nós temos mais facilidade em confiar nas coisas que falam para nós do que no Deus que nos sustenta, no Deus que deu a vida por nós, no Deus que nos criou. Sabe por que isso? Sabe por que você tem mais facilidade em acreditar nas pessoas, nesse mundo, nas coisas, do que no próprio Deus? Porque nós só acreditamos quando nós temos intimidade. Você só acredita em alguém depois que você tem intimidade com aquela pessoa. Depois que você convive com aquela pessoa. Se você não convive com aquela pessoa, a pessoa simplesmente... Se uma pessoa aleatória na rua te para e te pede R$100 emprestado, você emprestaria? É óbvio que não. Você nem sabe quem é a pessoa. Ok? Mas quando o teu irmão chega pra você e pede R$100 emprestado, você não emprestaria? Quando alguém chegado, um amigo, quando alguém chegado te pede, você emprestaria. Porque nós temos facilidade em confiar nas pessoas que nós temos intimidade. Se você tem dificuldade em confiar em Deus, talvez o que te falta é intimidade. E aí, o teu caráter não vai ser lapidado se não tiver intimidade. E se o teu caráter não for lapidado, você vai continuar tendo medo, você vai continuar tendo receio, você vai continuar tendo todas essas questões que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Se o teu caráter não for moldado pelo próprio Cristo, você vai continuar tendo os mesmos problemas,
porque você vai continuar não aprendendo com eles. E aí, o medo não vai ser apenas um direcionador para você ter cuidado, para você ser atenta. Não, o medo vai ser paralisante. Porque vamos ser sinceros, todas nós temos fraquezas. Não é por falta de fraqueza ou por abundância de fraqueza que vai fazer você decidir ir ou ficar. Quando Deus chama cada um, Moisés, Abraão, quando Deus chama Josué, todos eles tinham os seus temores, todos eles tinham os seus fantasmas, sabe? Um se perguntou, mas o que eu vou falar para eles, né? Eu sou gago, nem consigo falar. O outro não sabia direito o que fazer, sabe? O outro tava com medo, sabe? Cada um tem os seus fantasmas, mas Deus é muito claro. Ele diz, por exemplo, como disse para Josué, ser forte e corajoso. Não temas. Aonde você colocar a planta do teu pé, isso já é seu. Às vezes o que falta é a gente perceber que mesmo a gente se sentindo incapaz, como Moisés, mesmo a gente tendo as nossas fraquezas, as nossas mazelas, ou até mesmo como Pedro, né? Tem muita coragem no primeiro momento, quer fazer e tudo mais, mas quando se depara com a primeira dificuldade, olha mais para a tempestade do que para Deus. Talvez o que nos falta é de fato um coração mais de filiação, um coração mais disposto a ser filho e intimidade com esse Pai, para que você transforme o medo em de fato coragem e você tenha esse poder, esse amor e esse equilíbrio. Minha amada, como tarefa eu quero que você reflita essa semana sobre algumas questões. Qual é o medo que mais tem te paralisado? Essa live vai ficar gravada, então você pode colocar aqui nos comentários. Qual é o medo que mais tem te paralisado? O que tem impedido de você viver o propósito de Deus na tua vida? Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você coloque o teu coração no lugar certo, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração, e que você possa se predispor, abrir o seu coração a ter mais intimidade com aquele que de fato arranca o medo e nos dá coragem de verdade. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo Café com Propósito. Nós nos vemos lá nos stories. Tchau!